Agora, nós seguimos falando sobre o discurso de Estado da União do presidente Donald Trump no Congresso americano. No discurso, Trump falou sobre Irã, sobre Venezuela, falou sobre eleições e economia. Por isso que a gente conversa agora com o nosso analista, Gabriel Monteiro, já aqui ao meu lado. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo, um ótimo dia a você, Carol. Muito obrigado aí pelo espaço para falarmos sobre esse discurso de ontem, discurso bastante longo e que tratou de todos os temas possíveis eleitorais para Donald Trump. É o mais longo da história. E aí com grande destaque para a economia, até porque quando você olha para um ano de eleições de meio de mandato, sim, a economia tem peso 2 por lá. E, inevitavelmente, um discurso que esbarrou no tema tarifaço. Exatamente. Pouco depois da Suprema Corte derrubar o tarifaço de Donald Trump. Mas ele tratou essas tarifas como se elas ainda estivessem vigentes e como se elas ainda fossem ter efeito futuro. Não sabemos quais vão ser os mecanismos que Donald Trump vai usar para manter essa política de tarifaço, de tarifas ainda muito altas para a maioria dos seus parceiros comerciais. Fato é que hoje a gente tem uma tarifa menor, de cerca de 10%, e que é basicamente uniforme para todos os países do mundo. Vamos dar uma olhadinha em alguns destaques desse discurso de Donald Trump. Ele falou, inclusive, sobre os efeitos do tarifaço sobre a arrecadação. Carol, nós temos uma arte separada aqui por nossa equipe para falar sobre 2 pontos principais. Primeiro, tarifas pagas por países estrangeiros vão substituir o sistema atual de imposto de renda. Isso aqui é bem difícil de entender, Carol, porque a conta não fecha. É um discurso muito populista utilizado por Donald Trump para tentar angariar apoio para a sua política de tarifaço, apoio popular mesmo, porque imposto de renda pesa na renda do trabalhador norte-americano. Lá, as tarifas vão até 37% para as rendas anuais destes trabalhadores. Então, nós temos aqui, só para a gente ter uma dimensão de valores, o imposto de renda é a principal fonte de arrecadação dos Estados Unidos. É o que paga a conta do Estado. E nem pagando tá, porque o déficit ele é crescente ano a ano. Déficit que chega a 1 trilhão e 800 bilhões de dólares no ano passado, mais de 5% do PIB. Então a gente está falando de substituir a principal receita do governo em um momento de pressão fiscal por um tarifaço, que não chega nem perto das cifras. No ano passado, eu puxei os dados do ano fiscal de 2025, foram 2 trilhões e meio de dólares arrecadados com imposto de renda. As tarifas tinham um pouco mais ali de 200 bilhões de dólares. Isso aqui é 51% de toda a arrecadação do governo. Tarifas para bens importados representam apenas 6%. Não consigo fechar essa conta em um cenário de tarifas menores, na casa dos 10%, substituindo o imposto de renda para os Estados Unidos. Então, realmente uma tentativa de angariar apoio, de levantar apoio popular contra o Congresso, talvez para pressionar para aprovar as tarifas no meio do ano. Aliás, Gabriel, acho que a gente tem um trecho exatamente do discurso de Donald Trump, quando ele faz referência a essa política tarifária. Bora conferir? The primary reasons for our country's stunning economic turnaround, the biggest in history, where the Dow Jones broke 50,000 4 years ahead of schedule, and the S&P hit 7,000, where it wasn't supposed to do it for many years, were tariffs. I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country, both economically and on a national security basis. Everything was working well. Countries that were ripping us off for decades are now paying us hundreds of billions of dollars. They were ripping us so badly, you all know that. Everybody knows it. Even the Democrats know it. They just don't want to say it. Tentando convencer o eleitor americano com relação à política tarifária. Medida extremamente impopular, até porque nos Estados Unidos, os cálculos feitos pela economia justamente colocam a população pagando essa conta, a população americana. Exatamente. Pode ser até que o preço seja dividido. Tem, por exemplo, alguns exportadores que, por já terem os produtos prontos e serem produtos perecíveis, eu chamo a atenção para quem exportava fruta para os Estados Unidos, pescados para os Estados Unidos e outros produtos perecíveis, estes tiveram que dar desconto, aí sim, para os importadores, para conseguir vender alguma coisa e não tomar todo o prejuízo. Mas essa conta é muito dividida e quem paga a maior parte é ou o importador, que vai admitir uma parte do prejuízo para não perder público,
ou, na maioria dos casos, quem está comprando lá no supermercado, quem está comprando nas lojas varejistas, que é realmente quem vai arcar com custos maiores. Ele fala de inflação nos menores patamares dos últimos 5 anos, mas o núcleo da inflação continua no mesmo patamar em que foi entregue Joe Biden. 3% de inflação do núcleo foi o último dado que nós recebemos agora para dezembro. Então, se a gente comparar dezembro contra dezembro, o núcleo da inflação ainda está lá nos 3%, os preços continuam subindo. E outro momento desse discurso, ele fala sobre os preços dos combustíveis, Carol. Aí sim, um produto dessa lista de produtos que são estudados pela inflação que ficou mais barato. 7,5% mais barato do que em dezembro do ano passado. Mas há um fator de queda do preço do barril de petróleo. Nós tínhamos barril que, durante o governo de Joe Biden, principalmente depois da pandemia, foi para casa dos $100 por barril. No início do governo de Donald Trump, estava em $80 e caiu para $58 em dezembro. Ele diz que isso aqui é um efeito principalmente da sua política de perfurações, de incentivar novas plantas de produção de petróleo. Mas isso tem uma extensão temporal muito longa para começar a dar resultados. Então a gente vê um efeito de mercado que está sendo levantado por Donald Trump para tentar novamente angariar popularidade para sua política tarifária e também para sua política de perfurações. E até colocando a Venezuela aqui no meio, falando que ela mandou 80 milhões de barris de petróleo. E aqui a gente ainda tenta entender de quem que é o petróleo. É da Venezuela, que vai ser vendido e entregue de volta aos cofres nos Estados Unidos. O petróleo venezuelano está sendo vendido mais barato. Essa associação de Venezuela com o preço da gasolina realmente ficou difícil de entender durante este discurso de Donald Trump, Carol. Donald Trump, que chama a Venezuela de parceira e amiga nesse discurso. Até convido vocês que estão conectados aqui com a gente do Novo Dia, no site da CNN Internacional tem lá um fato e verdade, principalmente com relação aos números da economia, porque quando vem essa numeralha, é importante a gente checar os fatos.